mais estilo. Oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. E Centro de Beleza Renascer, você mais bonita por menos. Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e a gente vai começar falando de uma doença que a gente pensa sempre em pessoas mais idosas, né? O reumatismo. Você sabia que criança também tem reumatismo? Não, né? Também não tem por onde, né? Vive na internet, né? Acaba tendo mesmo, né? Bom dia, doutor Isaías. Bom dia. A internet, a criança que fica ali o tempo todo, ou no videogame, isso é uma das causas do reumatismo? Veja, na verdade, o reumatismo é um nome que foi dado, né, para um conjunto de doenças, na verdade. Nós temos hoje para torno de 200 formas de doenças diferentes que se chamam reumatismo, mas cada uma tem um nome e tem uma causa. Desculpa. Tem uma causa que depende, por exemplo, se é em criança, na faixa da etária até os 12 anos, 14 anos, nós temos a incidência de um determinado grupo de doenças. Se pega mais na adolescência, é outro grupo de reumatismos. Na fase adulta e depois já na fase da terceira idade, também já temos outras doenças aí que acometem. Então, não são as mesmas. Não são as mesmas. Nós temos aí doenças diferentes que com incidência maior em várias faixas etárias, né? E está acontecendo muito de criança apresentando um quadro de reumatismo? É porque eu acho que, na verdade, já existia e os diagnósticos não eram feitos. Porque, recentemente, nós temos o prazer de receber aqui a colega que faz reumatologia pediátrica e ela, depois da vinda dela, aumentou muito o número de diagnósticos, né? E essa subespecialidade tem crescido muito no Brasil, né? Então, nós temos feito mais diagnósticos em crianças porque nossos conhecimentos melhoraram, né? Nossas técnicas laboratoriais de diagnóstico precoce também, isso é importante, né? Fazer o diagnóstico bastante precoce, melhoraram muito nos últimos anos, né? E o que uma mãe tem que ficar atenta com o filho? Que tipo de dor ele reclama? Quais são as queixas da criança quando tem reumatismo? Na criança, assim, na fase de infância, e quando ela já consegue manifestar e localizar a dor, porque acontece a criança ainda nem falar, então ela só chora, né? Chora, e quando você vai movimentar a perna ou o braço, ela tem dor, ela chora mais, ou é aquele grito de dor mesmo, né? Mas quando a criança já reclama, ela já começa a falar, ela já consegue localizar. Dá importância a isso, né? Quer dizer, não levar que isso seja só manha ou chantagem da criança, mas se já é uma coisa que vem persistindo 2, 3 semanas, levar um reumatologista pediatra para que ele possa investigar a causa. Nessa faixa etária tem muita tal da dor do crescimento, né? Nessas crianças que se fala muito. E por conta desse diagnóstico, às vezes se faz diagnósticos errados, né? E às vezes se tem ali um processo inflamatório que não é propriamente a dor do crescimento, mas por outras vezes é. Então a necessidade de uma avaliação precisa, clínica e laboratorial para poder excluir. Tem cura ou a criança vai ter que conviver com esse problema até a fase adulta? Depende do tipo, né, que nós estamos falando. Por exemplo, se você está falando numa febre reumática, que é mais comum em criança, em que depende de uma infecção prévia, por exemplo, de uma amidalite, né, maltratada. Este que é a famosa reumatismo no sangue, que as pessoas falam. Na verdade, o reumatismo no sangue é uma expressão que foi cunhada ao longo do tempo, porque se faz o exame de sangue para poder ajudar no diagnóstico. Sim. E como dá alterado, às vezes o próprio médico ou o paciente pega e fala, deu reumatismo no meu sangue. Mas na verdade, percebe? Mas na verdade não é isso que ocorre. Na verdade, na febre reumática, por exemplo, você tem um processo infeccioso prévio, né, uma amidalite, daí 2, 3 semanas, às vezes ele começa a desenvolver dores articulares, inchaço nas juntas, né? Às vezes taquicardia, ou seja, o coraçãozinho começa a bater mais rápido.
começa a ter dor e a criança começa a ficar muito irritada, né? Não consegue dormir. E esse é o quadro assim, nessa faixa etária que preocupa mais. Por quê? Porque se não é diagnosticado a tempo, né, nas 2 primeiras semanas, isso pode trazer lesões irreversíveis para o coraçãozinho da criança, entendeu? Levando a lesão valvulares, né, e depois vai ter que trocar a válvula, aquela coisa toda, então é complicadíssimo. Então daí hoje nós estamos investindo muito e divulgando a questão do diagnóstico precoce. Então, no caso da febre reumática, como exemplo que você perguntou, se a gente faz o diagnóstico precoce e faz o uso correto do antibiótico, a gente consegue trazer a cura para essa criança. É óbvio que ela vai ter que ficar sobre acompanhamento ao longo da vida, mas ela vai estar curada. Outras formas de reumatismos, às vezes eles são mais duradouros, mas podemos dizer que uma boa parte deles, como são de origem genética, né, existe uma predisposição genética do indivíduo a desenvolver, né, nesses casos há necessidade de que você faça o diagnóstico precoce, faça a intervenção médica rápida, e nós temos uma condição que chamamos de remissão clínica, ou seja, o indivíduo fica assintomático, não é? Mas usando um ou 2 medicamentos e às vezes nenhum, só sob observação. Doutor Isaías, encerrando, diagnóstico precoce é a grande receita. chave. É a grande receita. Muito obrigado, senhor, por ter vindo. Muito obrigado você pela oportunidade. Eu vou convidar o senhor para tomar um café da manhã da Poital aqui comigo. Tá ok, muito obrigado, viu? Será um prazer. E a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Baby, when it's love, it is not wrong, it isn't fine. I'll get him hot, show him what I've got. Gostou dessa matéria? Quer rever ou outras que você perdeu, não teve tempo de assistir? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.